Certo é que as provas pareciam abundar. Os maias construíram pirâmides que eram gigantes calendários de pedra e relógios de sol. El Castilho, a grande pirâmide de Chichén Itzá, tem 365 degraus e patamares que assinalam os dias do ano. O seu alinhamento e o seu desenho são tão precisos que uma vez por ano produzem uma sombra única que indica o equinócio de primavera. Como nas cartas astrais de um astrólogo, os seus códices calculavam a posição das estrelas e dos planetas nos séculos vindouros. O calendário maia era diferente de qualquer outro. Estas grandes rodas dentadas ilustram o seu conceito do tempo. Os hieróglifos na roda maior marcam os 365 dias do ano solar. Os outros, nas duas rodas mais pequenas, representam os 260 dias do calendário sagrado dos sacerdotes. No seu conjunto, esta máquina do tempo identifica o significado astrológico de cada dia. Utilizando este calendário, os sacerdotes maias previam com exatidão, no tempo e no espaço, a ocorrência de eclipses solares. Para a maioria do povo, deveria parecer que os seus líderes controlavam o extraordinário poder dos céus. A precisão da astronomia maia é ainda espantosa. Os ciclos da Lua eram tão precisos nos seus mapas que hoje em dia, 1500 anos depois, os seus cálculos falham por apenas 33 segundos. Até o momento da criação maia, há sensivelmente 5.000 anos atrás, tem um ponto assinalado no seu calendário sagrado. Fatalmente, assinalado também está o fim deste mundo. Segundo o calendário maia, este ciclo de criação deixará de existir precisamente aos 4 Ahau, 3 Kankin. Domingo, dia 23 de dezembro do ano 2012. Atualmente, muitos maias continuam a aguardar apavorados a chegada deste dia. Nas terras altas da Guatemala, os poucos xamãs que restam e os últimos sacerdotes calendários calculam ainda a passagem do tempo com base nas fórmulas ancestrais. Não lhes escapou um único dia em 25 séculos. Os textos maias desvendaram o mundo escondido da sua matemática e da sua astronomia. Mas outras, muito mais surpreendentes revelações estavam para vir. Justin Kerr descobriu uma forma de fotografar vasos maias fazendo-os rodar à frente da sua câmara, desvendando efetivamente as imagens contínuas pintadas na cerâmica. Quando coloco estes no prato giratório e os vejo rodar em frente à câmara,
Espero que eles falem comigo. Às vezes não falam, outras vezes a mensagem é tão obscura que é muito difícil entendê-la. Mas às vezes revelam-se a si próprios. E essas revelações forneceram todo um novo entendimento dos antigos maias. As fotografias de Kerr demonstram um povo obcecado por sanguinários e assustadores deuses do submundo. Um lugar infernal a que os maias chamavam Xibalbá. Alguns destes tipos são muito macabros. O deus da decapitação, por exemplo, é um deus esquelético. Muitas vezes está a segurar uma cabeça decapitada pelos cabelos ou tem-na na palma da mão. É normalmente mostrado como estando a exalar um cheiro nauseabundo. Para os maias, o submundo era um sítio horrível. Mas aos olhos de hoje, muitos dos costumes e rituais do seu cotidiano parecem igualmente estranhos e bizarros. Os crânios das crianças eram deliberadamente deformados para achatar a linha das sobrancelhas que os maias tanto apreciavam. As mulheres maias furavam os dentes sem quaisquer analgésicos, enfeitando-os depois com pedras preciosas. O uso de drogas que alteravam o estado de espírito era encorajado e aceite, e eram fumadas substâncias altamente tóxicas. Os maias pedravam-se. Os maias consumiam muitas drogas, mas acho que a droga preferida era fundamentalmente o álcool. E quando estavam tão bêbados que vomitavam, começavam a tomá-la em forma de clister, o que tinha um efeito ainda mais intenso e intoxicante. Tomar balché ou qualquer bebida fermentada por clister. Ficavam incrivelmente embriagados. Eric Thompson estava ciente de tais práticas grotescas e bizarras, mas recusou-se a que isso lhe afetasse a visão idealista dos maias. O realizador americano Giles Healy aventurou-se também na selva do México. Em 1946, Healy foi conduzido a umas ruínas secretas por um índio lacandón chamado Chan Bor. Nesse lugar fez uma descoberta que revelaria uma realidade brutal, que alteraria para sempre a visão utópica que o mundo tinha dos antigos maias. Chan Bor levou Healy e a sua câmara a ruínas maias sobre as quais o mundo exterior nada sabia. Quando Giles Healy entrou nesta sala, tinha uma noção completamente formada de como eram os maias. Imaginava que eram guardiões do templo sacerdotais, um punhado de homens nobres, talvez como ele próprio. Giles Healy, classe 1924. Imaginava que eles seriam homens como ele. Em vez disso, o que Healy descobriu pintado nas paredes do templo foi uma série de imagens detalhadas, descrevendo os maias não como pacíficos observadores das estrelas, mas sim como temíveis guerreiros, fiéis seguidores de sanguinárias divindades, devotos convictos de brutais sacrifícios de sangue. Era um retrato dos maias que parecia até então inimaginável.